E aí, pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais essa aula. Hoje nós vamos estar trabalhando com créditos e com o sair. E antes de começarmos, se você ainda não é inscrito, acompanhe o vídeo. Se gostar, então considere se inscrever, ativar o sininho para acompanhar as próximas aulas. Tem aulas todo dia. E se você ficou com alguma dúvida, comenta aí nos comentários, eu vou estar trazendo a resposta para vocês, seja em vídeo ou comentando também, respondendo vocês no comentário. Deixo um coraçãozinho aí no comentário de vocês, tá? E, gente, é isso. Vamos ao que interessa, né? Sem mais delongas. Para criar a área de crédito, vai ser muito simples. Nós vamos criar uma nova cena. Tá? A gente poderia até fazer um layout externo, mas eu acho que fica mais organizado se for uma cena. Tá? Então, eu vou criar uma nova cena chamada créditos. Tá, para que serve créditos? Perdão. Até melhor. Vamos criar uma cena externa mesmo. Porque crédito, ela não necessariamente precisa de evento. E aí ter um evento só por crédito, eu acho que não compensa. Então eu vou excluir e nós vamos fazer o crédito como um layout externo, tá? Então, layout externo vai ser créditos, né? Créditos e beleza. Créditos, vamos escolher menu. E no créditos aqui, a gente vai ter vários textos, né? Uma coisa que eu vou fazer aqui vai ser criar um sprite. Esse sprite vai ter o fundo branco. Vou chamá-lo de container, tá? Container. E vou criar uma imagem aqui com Piskel. Uma imagem simples, é só. Vou preencher aqui de preto mesmo, tá? De preto. Vou nomeá-lo como fundo preto. E é isso, só precisamos disso. Aplica. A gente vai arrastar para cá. E eu vou preencher ele inteiro, tá? Perfeito. O ideal é que eu preencha a cena como um todo, porque não compensa tanto eu só mudar o plano de fundo aqui, porque como ele é um layout externo, ele não necessariamente vai mudar o plano de fundo da tela inicial. Então é mais fácil a gente criar uma imagem de container para garantir que o fundo que a gente precisa vai estar certinho aqui, tá? Então, vamos lá. Eu preciso do texto, então eu vou colocar também um texto aqui e vou chamá-lo de créditos, tá? Créditos. E ele vai ser uns 40 pixels, centralizado, negrito, nomes, e vou colocar aqui alguma fonte. Fonte para créditos. Aí vocês escolhem a fonte que vocês acharem melhor, tá? O crédito de vocês. Eu meio que vou tentar fazer algo bem simples aqui. Se eu queria uma fonte meio estilizada, vou colocar essa fonte aqui, tá legal. Beleza. Show. Aí vai ficar aqui. A cor dele vai ser branca. Né? Esqueci de mudar a cor da fonte. Branca. E beleza. A gente tem aqui. Se a gente for visualizar, ele vai aparecer desse jeito. Né? O que é tranquilo. Deixa eu ver aqui. O plano de fundo ele está na camada base, o que está certo. Podia fazer na UID também, não tem problema, mas é a camada base. E a gente vai
colocar comportamento aqui. A gente precisa do primeiro comportamento. Só um minuto para eu ver quais eram os comportamentos. Tá, já lembrei quais eram, vamos lá. Uma coisa também que vocês devem ter notado aqui é que quando ele tá na cena, ele vai estar com os botões junto aqui. A gente tem duas maneiras para resolver isso. Ou nós aumentamos o Z dele, ou criamos uma camada específica para créditos. E é isso que a gente vai fazer. Vamos criar uma camada para créditos, que vai ficar acima da camada base, mas abaixo da camada de HUD. Tá? Como a parte inicial lá, ela não precisa necessariamente de uma HUD, porque fica tudo na camada base, a gente não precisa de uma HUD. Então a gente tem o créditos aqui, a gente vai pôr na camada créditos. Deixa eu voltar para a base só para poder colocar primeiro o texto em créditos, e agora sim o fundo em créditos. Acabei pressionando o S aqui sem querer. Dá 2 cliques no container e vamos para comportamento. Aqui no comportamento a gente vai adicionar um comportamento. O comportamento que vocês buscam é o Flex Container. Tá? Muito útil para texto, ele é perfeito para texto. Tá? E o nosso ID vai ser Canvas, chamado de Canvas. Quadro, melhor. Quadro. E é isso. O nome dele é quadro. Aqui é o tipo de alinhamento que ele vai ter. A gente já vai configurar isso já já. No créditos, que vai estar aqui, a gente vai colocar o comportamento. Também é de container, mas nós somos Flex Item, tá? A gente é Flex Item e vamos colocar o ID que nós colocamos lá no nosso container, que é quadro, tá? E ele é o item 0. A gente poderia estar colocando mais itens junto, mas só de ser o item 0 já está bom, já funciona. E aqui tem o alinhamento dele vai ser automático e aplicamos. Aí não importa se a gente colocar aqui fora, ele vai ser bem no início aqui, ó. Tá vendo? Isso já serve para que ele se ajuste automaticamente dentro da cena, tá? Aí, o que acontece? Agora a gente precisa ver como vamos alinhar os nossos créditos. Eu vou manter como stretch, não, vou deixar tudo centralizado, a gente aplica e vamos ver como fica. Ele fica bem no centro aqui, tá vendo? Beleza. A gente pode, então, colocar outros tipos de alinhamento, tá? A gente pode colocar left, up, down. Vamos ver como ficaria down. Ó, acabaria ficando aqui no topo. Legal que ele centralizou, né? Ficou centralizado em cima. Deixa eu abrir aqui de novo, comportamento, down, no wrap, que é sem a quebra de texto, né? Mas a gente quer que haja quebra de texto, vai ajudar bastante. Quadro, centro, centro, centro. Vamos tentar aqui up, para ver se ele começa por baixo, né? Não vai começar por baixo. Deixa eu ver, comportamento. Linhas colunas fica no centro, x e y centro, centro. Em y, eu vou deixar stretch. Vamos ver como vai ficar. Tá ótimo. Não teve mudança, né? E aqui a gente vai dar um gap de 10. Vai ficar um baita de um gap. E vamos ver como fica.
não vai mudar, vai ficar assim. E beleza. Esse é um dos tipos de organização que a gente poderia estar fazendo, mas este não vai ser o modelo que a gente vai utilizar. Eu só quis mostrar para vocês esse comportamento, porque é um comportamento muito útil para garantir que o texto vai ficar em exibição na tela, mas nós não vamos utilizar ele, tá? A gente vai tirar ele. Aplica. E aqui a gente vai tirar o comportamento também. Excluir. Aqui. E beleza, aplica. Tá, o que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer com que o texto que está aqui, ele vá subindo, tá? Ele vai subindo. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou só renomear aqui, vai ser crédito nomes, tá? E aqui eu já vou colocando os nomes. Então, aqui vai ser, sei lá, desenvolvedor Sullivan Jogatinando Limitada. Diretor de arte Soramesh, né, meu nick. Assets, seria os assets das lojas, né? Aí eu posso colocar Kenny, posso colocar itch.io, sei lá, vou chutando alguns aqui. Obviamente que na hora que vocês forem ver os termos de uso das licenças, vocês vão colocar aí nos créditos os nomes dos autores, tá? Eu estou colocando aqui algumas coisas só como exemplo, mas vocês vão colocar os nomes dos autores, tá? Feito isso, a gente já tem, né, um texto aqui mais longo, que quando a gente iniciar a cena, ele não vai fazer nada, tá? Não vai fazer nada. Como você pode ver aqui, não tem nada. Beleza. Aí, o que acontece? A gente poderia ter feito a mecânica dentro daquela cena que eu decidi não criar, porque eu acho meio desnecessário ter um evento só para crédito, né? Mas agora que eu pensei nessa mecânica, né, de fazer o texto subir, como os créditos da maioria dos filmes aí, faria sentido até, né? Só que como a gente já está como layout externo, eu vou usar o evento do menu para rolar os créditos. Então eu vou clicar aqui em grupo de eventos, vou colocar créditos, tá? E eu vou colocar, vincular evento externo. Esse evento externo é o evento externo aqui de crédito. Créditos. E aí aqui ele vai ser lá para o menu. Com isso, o menu lá já tem, né, os textos aqui e tal. O que eu vou fazer? Eu vou precisar agrupar os nossos objetos aqui de cena, eu vou agrupar eles com o nome de credits, vai em inglês. E os itens dele é o container preto e os créditos nomes. E é isso. Tá? É isso que nós precisamos. Não vamos ter variável. E é isso. Tá? A gente já tem ele aqui. O que eu preciso então? Eu preciso validar se o credits está em cena. Tá? E aí eu vou buscar por ele aqui. Cadê? Quantidade de itens em cena. Aqui, ó. Número de instâncias do objeto na cena. Igual a 1. Tá? Igual a 1. Então, credits está na cena. Nós vamos pegar aqui e adicionar uma mecânica para o credits, que é a posição dele em Y. Como é positivo para baixo, a gente vai tirando
a gente vai tirando a medida de y. Então, deixa eu achar a posição aqui, rotação, posição z, posição x e y que a gente precisa. Posição y, tá aqui. Eu vou subtraindo de 10 em 10. Isso aqui já basta, tá? Aí, o que eu vou fazer? No menu, quando o menu de crédito for clicado, vou colocar aqui mais um. Botão. Na verdade, nem precisa. Nem precisa desse daqui. A gente já tem a opção aqui de crédito, né? A gente pode colocar aqui o evento externo. Já temos a opção de crédito. Aí aqui em crédito foi clicado. Ok. Aí aqui no caso, né, ativo uma vez, só por garantia. Ativo uma única vez. O de cima aqui também é mera garantia. A gente adiciona então o credits, ou a gente pega aqui e adiciona o nosso layout externo, né? Créditos, nas posições 0, ok, e é isso. Vou salvar, vou visualizar, vou clicar em créditos, e ainda não veio a mecânica aqui de subir, né? Tudo bem. Vamos ver como que ela está sendo mostrada aqui. Até, deixa eu ver. Tá em créditos, posição 2. Só para a gente ver, né, se não está subindo, eu vou deixar aqui em cima e vamos voltar lá. Visualizar. Créditos. Ó, não está subindo mesmo. Então, o que nós precisamos aqui, ao invés do grupo créditos, porque pelo visto ele não identificou que tem o grupo créditos, é validar, né, se tem o crédito na cena. Basta ter ele na cena, então. Tem ele, a gente já faz isso daqui. Como não vai ser necessário o grupo, pelo menos para essa mecânica, eu vou deletar ele, porque a gente não vai usar, então não faz sentido ele estar aqui. Vou deletar e vamos visualizar. Cliquei, ó, e está muito rápido. Então aqui eu vou diminuir em 1, né? Beleza. Diminuir em 1. Visualizar. Créditos. Aí aqui ele vai subindo, né? Bem suave pra gente. Os créditos do jogo. Aí, o que dá pra gente fazer? Agora que eu lembrei também. Eu podia ter mantido o credits aqui, porque ele vai facilitar a deleção da cena. Então eu vou colocar ele de novo. Né? Acabei deletando, mas era bom manter ele aqui. E a gente tem algumas maneiras de fazer a mecânica que eu estou pensando, que é a seguinte. Quando o nosso crédito aqui estiver em, deixa eu ver, menos 416 de y, a gente vai deletar da cena aqui esse layout. Tá? Então, a gente vai comparar. Adiciona credit names, posição em y, igual ou maior, tá? Igual ou maior que menos 416.
Na verdade, seria menor que ou igual, né? Porque seria negativo, né? Então faz mais sentido que seja menor que ou igual. Então, menor que ou igual a 416, ele vai simplesmente deletar o objeto inteiro de credits. Ou seja, ele acaba deletando tanto o container quanto o crédito. Tá? Então, excluir o objeto, e é isso. Porque ele excluiu o objeto, como ele é um objeto que já está na cena de menu, a gente não vai precisar voltar ou reiniciar a cena de menu. Ele já faz isso, né? Porque ele só deleta o layout externo que a gente criou. Então vamos lá. Visualizar. Vamos clicar em crédito. Ele vai fazer a mecânica inteira. Vamos ver. Viu? Então ele já fez a mecânica para a gente. No que a gente precisa também, que pode ser até útil, é utilizar a mecânica de ou. Tá? Ao adicionar uma condição em outras condições, lá embaixo a gente tem uma mecânica de evento chamado ou. Para que ela serve? Ela serve para que, se qualquer uma dessas condições for verdadeira, ele vai fazer aquilo, né? Ele vai fazer isso aqui de deletar credits. Qual que poderia ser as próximas condições? Seria, por exemplo, clique do mouse em qualquer lugar. Então, vou adicionar aqui, vamos buscar por mouse, botão foi clicado, botão foi liberado. Qualquer botão, tá? Primário, na verdade. Então, primário foi pressionado, o secundário foi pressionado, tanto faz, tá? E vamos aqui agora para o teclado, tá? No teclado, qualquer tecla pressionada já faz sair do crédito, tá? Então, salvei aqui, vou clicar em menu, visualizar, cliquei em crédito, tá passando aqui, bonitinho, cliquei e ele já voltou para lá. O único problema só é que, por eu ter clicado, ele não desativa os botões, tá? Então vamos fazer mais uma mecânica, que é aqui, né? Vou clicar aqui e colocar 0. Nesse caso aqui, em caso, né, de container, na verdade, vou mudar isso daqui para o container, é melhor. E vou fazer mecânica aqui, tá? Então, vou colocar aqui. Igual a 0, igual a 1. No caso de 0, eu vou reabilitar todos os botões, tá? Então, ó, desativar e ativar iterações. Então, não ativa interações. Em caso de não ter container, ele ativa. Só que nós vamos deixar aqui passe 3 segundos, por garantia, né? Para que não haja aquele misclick que houve agora há pouco. Então, deixa 3 segundos e ele evita aí ter misclick. E no caso aqui, eu deixo em não. Tá? Então, com isso, a gente já resolveu aquele problema do misclick. Então, vamos tentar novamente. A gente tem o crédito. Eu posso clicar aqui, não há misclick e beleza. Só que outro problema apareceu, né? Ele removeu só o crédito e o texto continuou aparecendo, né? E tendo a mecânica. E isso é ruim para a gente. Então,
só deletar o credits não resolve. Não resolve. Vamos, então, remover o grupo e a gente deleta os dois aqui manualmente mesmo, tá? Vamos só ver se o grupo está com os dois, está com os dois. Então, de fato, deveria estar removendo, não está. Então, a gente vai remover manualmente. Desculpa, eu precisei espirrar, mas vamos lá. Eu estou meio gripado, mas vamos lá. A gente vai deletar, então, o container e vamos deletar também o container names, né, o crédito names. Com isso, a gente já resolve o outro problema que tinha aparecido, que é o crédito subindo mesmo sem o plano de fundo. Então, créditos subindo, cliquei fora, ainda ficou, vamos tentar entender o porquê, né? Sendo que a gente está com os miscliques aqui. Deveria ter deletado. Eu vou ver o porquê, já volto, não quero tomar tanto tempo de vocês. E eu já explico o motivo. Tá, eu já vi o problema. Mais um bugzinho do GDevelop, ou talvez até a falta de configuração minha. Mas a gente pode fazer de uma maneira um pouco mais simples. E eu, de novo, vou ter que utilizar o nosso group aqui, né? O agrupamento. Podíamos não utilizar, tá? Mas eu vou, porque eu quero conseguir utilizar o grupo de cena, já faz um tempinho. Então, credits, a gente vai colocar tudo, né? De novo. Aqui. Beleza. Foi criado, sem variável de ambiente, nem nada do tipo. O que acontece? Quando a gente precisa deletar alguma coisa, ele vai deletar da maneira correta só o primeiro, tá? Da lista. Os demais não vai, tá? Ele não vai deletar os demais. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode tirar tudo. Vamos adicionar a mecânica aqui de credits e vamos selecionar todas as instâncias dele, tá? Seleciona todas as instâncias. Feito isso, aí sim nós apagamos. O que não estava ocorrendo era a seleção do objeto, e se ele não for selecionado, ele não pode ser editado ou apagado. Era isso que estava ocorrendo, tá? E como ele só pode deletar o primeiro item da lista, caso não haja seleção, ele estava deletando só o container. É por isso que a gente não conseguia a mecânica completa, né? Vamos visualizar. Créditos. Deixa eu subir um pouco. Cliquei. E agora está funcionando bonitinho. Vou espaço. Cliquei. E tudo certinho. Se a gente tirar, né, a seleção aqui de todos os créditos, né, vocês vão ver que o problema continua, né? Crédito, clico aqui, ó, tá vendo? Ele deleta só o primeiro. Então, uma vez que a gente deixou que ele selecione todas as instâncias, a gente resolve esse problema, tá? Aí a gente pode manter agrupado mesmo, porque daí a gente separa o que vai ser de fato utilizado, o que vai ser de fato selecionado. E aí a gente pode deixar a mecânica ocorrer aqui, não vou clicar dentro, deixar a mecânica ocorrer. E assim, dessa tela era isso que eu queria estar trazendo para vocês. E só para a gente poder encerrar, eu vou fazer o botãozinho aqui de sair. Ele é rápido, então não tem problema fazer nesse vídeo. Já vai ter dado meia hora aí de vídeo, o que não é problema.
Deu para a gente aprender bastante aqui. Vou fazer o botão de sair, né? Sair. Então, quando ele for clicado, né? Adicionar, sair, foi clicado, a mecânica dele é encerrar o jogo. Então, a gente vai buscar aqui por janela. Janela. Finalizar. A gente tem algumas coisas. Fechar. Tinha finalizar a cena, mas não é interessante. Finalizar o lobby, no caso. Tá, é sistema. Cadê a parte de sistema? Sistema. Armazenamento, ferramenta do depurador, sistema de ficheiros, Windows, excluir, salvar. Cadê? Armazenamento, evento. Eu demorei um pouquinho, mas achei. O problema era a minha tradução. Tá aqui, em cenas, sair do jogo. Tá, era isso que eu estava buscando. Vamos lá, salvei, sair, visualizar. Cliquei em sair, prontinho, finalizou o jogo. Era isso que eu queria estar trazendo para vocês. No próximo vídeo aí a gente vai estar trabalhando com configurações. Até mais.